Olá a todos, Shalom a você, meu amigo. Não a paz que o mundo oferece, mas uma Shalom vindo do alto, uma paz que excede qualquer entendimento, e é esta Shalom de que falamos. Hoje continuaremos no assunto de Jacó, o Jacó lá da sua Bíblia, aquele que tomou a frente, aquele que sobrepujou, aquele que venceu, e não aquele enganador que as religiões ensinam. Hoje vamos aprender muito. E eu espero que você não seja um mero ouvinte, mas aquele que quer aprender. Conhecimento a gente compartilha, a gente não vende. Então corre lá, papel e caneta na mão e, claro, a sua Bíblia. Abra lá no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 23. E enquanto isso eu vou compartilhando a tela aqui lá para o texto. Até mais. Estou compartilhando agora essa tela aqui com você, lá no site biblehub.com, na qual a gente consegue fazer a transliteração da Sagrada Escritura para os textos originais em hebraico. E também estou acompanhando aqui duas versões, possivelmente uma delas você tem aí, a João Ferreira de Almeida, e eu também tenho uma que é uma versão um pouco mais fiel aos textos originais, chamado Bíblia Dalit. Vamos então para o texto então. Gênesis, capítulo 32, verso 22. Acompanhe aí na sua Bíblia. Naquela mesma noite levantou-se e tomou as suas mulheres, as suas 2 servas e seus 11 filhos e passou pelo val de Iaboque. Então aqui nós vemos aqui o texto transliterado. Ele levantou naquela noite, né? Pegou as suas 2 esposas, os 2 servos. Aqui o interessante aqui, né? Aqui fala que ele pegou 1 e 10 filhos, tá? Então isso daqui é um estudo para o futuro aí, para a gente poder entender aqui por que não está falando 11 filhos, né? E eles cruzaram. Você está vendo aqui essa referência aqui, 853, esse et. Esse et é a figura do Aleph Tav, a figura do Mashiach. Lá em Bereshit, ou Gênesis capítulo 1, diz assim que no princípio era Elohim Aleph Tav. Na sua versão aí, João Ferreira de Almeida, que é a tradução do grego e do latim, vai estar escrito que ele é o alfa e o ômega. Isso daí é uma tradução errônea, tá? Do texto original, na língua hebraica, na língua vinda lá do céu, é Aleph Tav. Então aqui nós já vemos aqui, ó, a figura do Mashiach, tá? Do Jesus aí que você conhece, ele acompanhando eles no val de Iaboque, no riacho, no vale. Por que você vê aqui, né? A gente fala muito sobre Iacov e não Jacó, né? Iaboque e não Jaboque. Ah, mas por que isso, Marcelo? Porque no hebraico não existe a letra J. Tá? Eu não vou entrar aqui agora nesse assunto para eu não causar confusão. Tá? Mas então todas as vezes que tiver a letra J é Y. Então é Iaboque e não Jaboque. Continuando aqui. Vamos lá no próximo versículo então. Vamos lá então, verso 23. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Vamos ver aqui no texto original. E ele o levou e os enviou. Olha aqui, outra vez, a figura do et, do Aleph Tav, tá?
nós vemos aqui a figura do Mashiach aqui, ó, na referência 853, Aleph Tav, e o enviou ao riacho. Nós sabemos que o Mashiach, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, tá? Então ele tem aqui conduzido Jacó e tudo o que ele tinha, tá? Continuamos aqui, verso 24. Vamos lá. E foi deixado Iacove sozinho e lutou com ele um homem até o findar do dia. Que homem será que é esse, hein? Vamos lá, verso 25. E quando ele viu que não prevalecia contra ele, então ele tocou o quadril, ou seja, deslocou o quadril dele, né, de Iacove, enquanto lutava com ele. Verso 26. Então aquele homem disse: deixe-me ir, porque está rompendo o dia. Mas Iacove falou: não vou deixar ir, enquanto não me abençoares. Verso 27. Então Iacove perguntou: qual é seu nome? Perguntou para aquele homem. E ele disse com sinal de exclamação: Iacove. Vamos continuar lá no verso 28. O que ele vai falar nesse diálogo? Aqui agora o verso 28. E ele disse: não te chamarás mais Iacove, mas deve ser chamado o seu nome Israel. Porque você tem lutado com Elohim e com os homens e prevaleceu. Então Israel significa aquele que luta com o poderoso. Agora aqui o verso 29, a maior revelação aqui. E perguntou Jacó e disse: diga-me por favor o seu nome. E ele fala: por que perguntas sobre o meu nome? E ele o abençoou. A pergunta que eu faço para você hoje: quem é esse homem que lutou com Iacove? É aquele mesmo que ele viu lá na ponta da escada no seu sonho. Eu quero dizer para você que o Messias, ele já tem se manifestado desde Gênesis. Mas o homem não tem se atentado para isso. É por causa disso que eu chamo você para que você venha a estudar e a compreender, para que você não seja um mero ouvinte. Se você for um mero ouvinte, você não vai entender as Sagradas Escrituras. Pois ele mesmo disse: conheça a verdade, seja meus discípulos. Se conhecer a verdade, se conhecer os ensinamentos, verdadeiramente sereis livres. Então essa figura aqui, que mudou o nome de Iacove, aqui nesse momento é o Mashiach. É o Jesus que você conhece aí na sua Bíblia. É o Yahushua HaMashiach, a manifestação do Pai através daquele varão que estava ali no Val de Jaboque. Agora eu convido você a avançar um pouquinho aí na sua Bíblia. Vamos até Gênesis capítulo 35, que nós temos mais algumas revelações e já vamos concluir. Verso 1 diz: e Elohim disse a Iacove: levanta-te, subas a Betel e habite ali, e faça um altar
ao Elohim que apareceu quando você fugia da face do seu irmão Esaú. Olha aí. Quem que apareceu para ele lá no Val de Iaboque? O próprio Elohim, o próprio Criador, ele fala para ele construir um altar para o Deus que ele avistou lá no Val de Iaboque. Se aquele lá não fosse o Mashiach, ele tão simplesmente ele iria falar para Jacó: Jacó, me faça um altar, porque você lutou comigo lá no Val de Iaboque. Mas não foi isso que ele falou. Então aqui é a figura do Messias. Verso 2. E Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, o que ele disse? Lançai para fora todos os deuses estranhos. Tá vendo o Et aqui? Alif Tav aqui, ó. Tá? Alif Tav é o único Deus verdadeiro, tá? Era necessário lançar os deuses estranhos fora, que está entre vós. Purifique as vossas vestes. Será que você tem lançado fora os deuses estranhos que você tem carregado aí? De que forma que você tem se colocado? Será que você não precisa mudar as suas vestes? Será que você não tem se vestido sensualmente? Será que você não tem postado fotos nas redes sociais, fotos sensuais? Como é que você quer receber uma bênção? Primeiramente você precisa mudar, você precisa se purificar, não é? Vamos lá. O que vai falar no verso 3? É importante que você fique comigo até o final, para que você tenha esse entendimento, tá? Então eles se levantaram e subiram para Betel. E ali faremos o altar ao Elohim, que respondeu a mim no dia da minha angústia, aquele que andou comigo no caminho. Vamos lá. Verso 4. O que aconteceu aqui agora? E eles quem? O povo, tá? O povo entregou a Jacó, olha aqui a figura do Alif Tav aqui, todos os deuses estrangeiros que estavam na mão deles. Até mesmo os brincos, adornos em suas orelhas, e Jacó os enterrou. Então é aquela coisa, adornos e símbolos, paganismo, toda a mistura que hoje está nesse Egito. Será que você tem ainda se contaminado com esses deuses estranhos? Como que você vai receber a sua bênção? Como é que você vai receber a sua promessa? Às vezes você ainda não recebeu porque você ainda tem caminhado com deuses estranhos, com roupas sensuais, com adornos. Agora nós vamos avançar um pouquinho mais, tá? Vamos concluir aí essa visão. Nós vamos até o verso 9. O que vai acontecer aqui? E apareceu Elohim para Jacó. Quem que apareceu aqui? O Criador, o Todo-Poderoso. Yahweh Tsebaot, o Elohim dos exércitos. Ele apareceu para Jacó novamente
quando ele partia de Padã Arã, e o abençoou. E o que aconteceu? E Elohim disse a ele: seu nome é Jacó? Não deve ser chamado, mas agora Jacó para Israel. Esse deve ser o seu nome. Então ele chamou, olha aqui, Aleph Tav, olha aqui a figura do Messias, chamou então Israel. O que nós chegamos aqui nessa conclusão? Ora, lá atrás no Val de Jaboque, tá? O Mashiach aparece para Jacó e disse a ele que o nome dele iria ser trocado. Mas o que aconteceu nesse meio termo aqui? Ele precisaria ainda levar o povo a se livrar dos deuses estranhos, do paganismo, dos adornos, das vestes sensuais. E aqui, agora, o Criador, ele repete, ele valida aquela promessa que havia feito lá no Val de Jaboque. Então foi revelado a ele através do Messias e foi confirmado através do Pai, Yahweh, o Criador, na vida de Jacó. E agora ele passou a ser chamado Israel, um povo. E eu quero aqui falar para você que a nação hoje que está lá de Israel, ela não é Israel e Jacó, tá? Para que você tenha um entendimento. Porque às vezes nós falamos em Israel e as pessoas já vêm com esse papinho de que você está falando muita coisa de judeu. Não. Estude um pouquinho mais, tá? Se atente um pouquinho dentro aqui, né, da história, tá? Yahudá, né, Judá, é filho de Jacó. E aqui nós não vemos nenhuma nação aqui constituída. Então, logo, a figura de Israel não é judeu, tá? Israel é as 12 tribos. As 12 tribos hoje que está dispersa pelo mundo, tá? Não fica perdendo tempo aí com videozinho de TikTok, tá? Coisa da TV, distração, coisas religiosas, paganismo, falsas promessas, coisas faladas aí quando você fala, mas você não é aquilo que você disse, tá? E você vê aqui que tudo precisa ser confirmado e claramente que precisa ser santo, precisa ser kadosh. O povo precisou, né, se livrar de muitos adornos, de muito paganismo, para que eles venham a receber o chamado. Eu vou voltar agora à tela para as nossas finalizações. Bem, voltamos e eu espero que através desse pequeno estudo você tenha entendido de onde então surgiu o povo de Israel. Esse nome veio lá dos céus, não é uma visão humana, e que você saia desse misticismo que as religiões têm colocado, um preconceito sobre o povo de Israel. E de tudo isso que nós falamos, as pessoas às vezes elas rebatem com aquela velha frase: eu não quero saber nada disso não, o meu negócio é Jesus. Eu só quero saber que Jesus cura, salva e liberta. Olha, hoje as pessoas não estão mais por aí não. Porque dentro da religião hoje, o que cura, salva e liberta para as pessoas é a vacina, tá? Pronto, falei. É a vacina. Tome cuidado com aquilo que vocês falam, tá?
vocês honram com os seus lábios, mas o coração está muito distante dessa verdade. Eu torno a repetir para você, quando falamos do povo de Israel dentro das Sagradas Escrituras, nós não estamos se referindo ao Estado de Israel, porque veja bem, o Messias, certa feita, ele disse: eu vim tão somente para resgatar, para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, são aquelas ovelhas que foram dispersas depois lá do cativeiro. É necessário que você venha a ter um pouquinho, abrindo um pouquinho a sua mente, né? Para que você venha a entender essa visão. E o Tanar, que é toda os manuscritos, aquela figura do Et, do Aleph Tav, ele se manifesta 11.050 vezes. Então você não deve deixar a aliança de lado, porque você tem ouvido que aquilo ali é Velho Testamento e que já não tem validade mais. Tome cuidado, porque quando você fala que aquilo não tem validade, você tem negado o Mashiach. Nós bem sabemos que em nenhum momento o Criador ele não se manifestou para ninguém. E ele nunca vai se manifestar para homem nenhum. A figura dele manifesta aqui na terra foi através do seu filho. Todos os momentos em que aquele homem, aquele varão que se manifestou entre os profetas e os homens nessa terra, foi a porção menor de Yahweh, através do teu filho Yahushua HaMashiach. Tá? Então, aquele varão que se apresentou lá na ponta daquela escada, no sonho de Jacob, e também aquele homem que lutou com ele no Val de Jaboque, e que mudou seu nome para Israel, é Yahushua HaMashiach. É o Jesus que você vê lá na sua Bíblia, o Jesus romano, em que o sistema e a religião querem ocultar de você. Talvez você nunca tenha ouvido isso em nenhum lugar, mas é hora de você começar a abrir a sua mente, porque a verdade ela está sendo revelada agora acima das águas. Eu quero aqui agradecer o momento em que nós pudemos compartilhar um pouco dessa verdade com você. Fique na Shalom, daquele que é poderoso e que está sentado no trono, tem todo o domínio, tem todo o poder, está nas suas mãos. Um abraço a você, Shalom, Shalom e até a próxima.